Até que ponto ter um chefe ruim pode fazer com que seus funcionários adoeçam? Para responder essa e outras perguntas, o programa Entrevista Aberta com Denise Martins de hoje conversa com a psicóloga e doutora clínica e empresarial Virgínia Lemos. Ela é especialista em tratamento de traumas complexos e intervenções interdisciplinares em sistemas de saúde. Com vasta experiência em empreendedorismo, ela chegou em Massachusetts em 2022, após vivência em Portland. Sua missão hoje em dia é potencializar a expansão de comércios liderados por imigrantes, através da conscientização, acesso a recurso e mentoria compreensiva. Pegue papel e caneta para anotar tudo, pois a doutora Virgínia passará dicas valiosas para o seu business. Boa noite, começa mais um programa Entrevista Aberta e que satisfação estar aqui com vocês. Antemão, eu já quero agradecer a todos vocês que estão nos apoiando nas nossas redes sociais, pelo YouTube e também nas ruas onde a gente passa. Muito obrigada! Eu quero muito falar de coisas importantes que vão impactar na vida de vocês. E por isso eu tenho aqui uma pessoa lindíssima, Virgínia Lemos, doutora Virgínia Lemos. Vamos falar sobre chefe ruim, assédio moral. Os tempos mudaram, Virgínia, e isso ainda acontece. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, nossa, um prazer estar aqui. Os tempos mudaram, mas esses problemas persistem. É a realidade da vida de um trabalhador hoje, de um empresário hoje. Culturas difíceis, às vezes tóxicas, dinâmicas, difíceis com chefes, é uma realidade que muitas pessoas deparam. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, com certeza. Como definir um chefe ruim, né? Um chefe ruim, um assédio moral? Olha, eu acho que definir exatamente o que é um chefe ruim é uma experiência extremamente subjetiva, certo? Porque eu posso pensar que um chefe ruim é de um certo jeito e você de outro jeito, mas eu acho que chefes abusivos que criam dificuldades existem, como nós falamos, em qualquer lugar, em todos os lugares do mundo, e eles geralmente diminuem a capacidade, a capacitação dos seus funcionários, da sua equipe. São os tipos de pessoa que dificultam o trabalho, fazem as pessoas se sentirem diminuídas e até causam estresse crônico em seus funcionários, certo? Isso é uma realidade que as pessoas também vivem. A gente não pode aí banalizar também a exigência de um chefe, né? Com certeza. Às vezes você tá às vezes colocamos uma característica de exigência de um chefe para determinado trabalho e aí coloca ele como um chefe ruim, né? Porque a função de um chefe é gerenciar a sua equipe e direcionar ele em rumo do sucesso e da função deles, certo? O sucesso da empresa, dos seus cargos, dos seus projetos. Então, eu acho que é normal a gente reclamar de um chefe ou de um funcionário, isso é normal. Mas existem muitas situações onde um chefe exige mais do que sua equipe ou seu funcionário é capaz de produzir ou entregar, certo? É uma cobrança muito alta, não respeita os limites dos seus funcionários ou as expectativas do cargo deles, exigem demais, né, que eles vão além das suas funções principais. E chega um limite onde pode realmente machucar uma pessoa ou uma equipe. Mas a função de um chefe é gerenciar, direcionar, orientar e prestar também feedback, certo? A gente aprende no contexto do trabalho. Nós passamos a maioria do nosso tempo e da nossa vida dentro do trabalho, mais do que até com a nossa família. Com a família, com exatamente. certeza. Então, é muito importante a gente ver essas alertas, né, esses red flags, esses sinais vermelhos quando eles estão acontecendo
acontecendo com a gente, porque afeta muito a nossa saúde e o nosso bem-estar. Como o chefe pode adoecer seus funcionários? Olha, um chefe que, como eu disse, exige demais fora do normal, certo? Porque a gente sabe que tem certos projetos que vai passar por fases onde vão exigir mais do nosso tempo, mais atenção do seu gerente. Mas a diferença entre um gerente ou um chefe que te posiciona para ter sucesso e um que te posiciona para estar sobrecarregado e estressado é o apoio e o acolhimento, certo? Porque falhar é humano de ambos lados. Mas quando um funcionário se sente um sobrecarrego e não sente que é permitido ele falar sobre esse sobrecarrego, ou pedir ajuda, ou orientação, ou até mesmo de falar com os seus membros da sua equipe aquilo que eles precisam para terem sucesso e superar as dificuldades, ou talvez eles são punidos, certo? Por exigirem um certo tipo de apoio, uma recompensa do chefe. Eu vi recentemente um artigo onde foi levado para o Attorney General aqui de Massachusetts e foram processados uma companhia de pintura que tinha muitos funcionários porque tem leis, né, de funcionários que regem aí o trabalho. Exatamente. E uma delas é sobre pagamento, certo? E das horas trabalhadas por um funcionário. Se um funcionário trabalha acima de 40 horas por semana, eles devem ser recompensados time and a half, que é 1h30 a mais do seu valor normal por hora, certo? Então tinha um grupo de, eu acho que 10 a 15 funcionários que não tinham sido remunerados pelas horas trabalhadas extras deles e também não tinham recebido os benefícios que, por lei, eles têm acesso, benefícios de saúde e a recompensa das horas trabalhadas. Então, essa empresa e esses chefes, né, a gente vê isso muito acontecer, mas essa empresa foi multada pelo estado de Massachusetts mais de $500 mil de danos por conta desses... Você falou algo muito interessante, né? Tem as leis que regem aí o trabalho em qualquer lugar. Sim. Né? No Brasil, a gente tem aí a carteira de trabalho, que tem as leis trabalhistas. Sim. E aqui, a maioria, quando você quando você está imigrando aqui, morando, contratando, você acaba deixando de cumprir algumas características das leis trabalhistas que também existem aqui. Também existem aqui. Você está trazendo um ponto muito importante que eu acho importante a gente falar sobre, que a gente fala sobre culturas de trabalho, organizações e chefes tóxicos. Ao mesmo tempo, tem uma diferença do geral, né, da população geral, e também do imigrante brasileiro que está trabalhando e vivendo aqui nos Estados Unidos. Porque, de fato, a comunidade brasileira tem uma ética de trabalho muito forte. Eles trabalham muito aqui. E muitas vezes abrem mão, né, desses direitos deles, dos cumprimentos, dos deveres e direitos, né? Dos deveres e direitos deles, sim. Bom, quais os problemas psicológicos, como doutora, você estudou, você é especialista na área, quais os problemas psicológicos que estão relacionados a um chefe ruim em um empregado, né? A um chefe, quando eu falo um chefe ruim, um chefe abusivo, né? Por exemplo, muitas pessoas buscam ali já tratamento médico, porque não aguentam mais aquela pressão, mas depende do trabalho para sobreviver, tem medo. Quais são esses problemas? Bom, o chefe abusivo, certo? Esse é o tipo de chefe que discrimina, que põe para baixo, que manipula, que te sobrecarrega. No mínimo, causa aos seus funcionários um nível de estresse muito alto, certo? Que causa reações no corpo, insônia, transtornos de estômago, dor de estômago, náusea, dor de cabeça, problemas com ansiedade, irritabilidade, certo? E isso nem sempre é duradouro, porque se é algo do momento, certo, vai passar. Mas aí do estresse leva ao estresse crônico e à angústia. É aquela sensação de eu não tenho como superar esse problema. A gente vê muitos trabalhadores, por exemplo, que estão aqui com visto de profissional, certo? Estão vinculados com uma empresa, então muitas vezes eles não têm a opção de sair.
certo? Então você se sente realmente Uma pressão psicológica muito grande, né? Então existe o estresse, que leva o estresse crônico e a angústia, e quando não é bem resolvido esses problemas, quando não sente uma maneira que possa sair dessa situação ou lidar com essa situação, se não tem como confrontar o problema, uma pessoa daí pode partir para sintomas de depressão, ansiedade e, em casos extremos, até transtornos de trauma. Evoluir para algo bem mais complicado, Sim, né? sim. Bom, existe alguma punição judicial para esse comportamento desse profissional? Olha, eu não sou advogada, mas como assim, eu sei dentro do estado de Massachusetts que quando acontece algo de discriminação mesmo, de gênero, de idade, de raça, de coisas que a gente já sabe, né, de apresentação, de aparências, de habilidade, isso sim tem repercussões judiciais. Você pode levar e fazer uma denúncia com o Attorney General do estado de Massachusetts ou qualquer estado que você esteja, pode sim fazer uma denúncia, inclusive anônima, se for necessário, e aí eles fazem uma investigação do caso dentro da empresa, certo? Agora, no caso do chefe ruim, porque tem o chefe abusivo que, né, causa esses transtornos dentro de coisas que são, de situações que são criminosas. Agora, o chefe ruim, o chefe tóxico, se você está numa situação onde a empresa que você está trabalhando tem um HR, um RH, aí você leva o seu... a sua situação e os problemas direto para a pessoa que representa recursos humanos. Aí a denúncia e a investigação vai partir daí dentro da empresa. Mas sabemos que muitas pessoas trabalham em empresas menores, certo? Que não Pequenas, tem esse setor de acolhimento, exatamente. que na verdade, na teoria, deveria ser um setor de acolhimento, né? Sim, teria que qualquer empresa estabelecida tem que ter algum recurso humano, alguma rede de apoio para os seus funcionários. Isso é a realidade. Ao mesmo tempo, providenciar isso para os funcionários, ainda mais se é uma empresa que está começando ou em fase de expansão, é difícil. A gente tem que reconhecer isso, esse fato também. Mas, mesmo assim, essa situação nem sempre leva a uma denúncia que, né, ao nível judicial ou legal. E muitas vezes a pessoa tem que se remover da situação da maneira que ela pode para que essas agressões não continuem. Doutora Virgínia, quando o funcionário percebe que ele está sendo tratado de forma diferente, o comportamento desse chefe mudou ali, né? Ele está sendo agressivo, às vezes, ele está sendo inadequado com a ação, né, de chefe. Ou um chefe ruim ou um chefe abusivo. Como ele deve se comportar? Bom, eu acho que o primeiro passo, com certeza, é a autorreflexão, né? Pensar bem sobre a situação, como você está se sentindo, sobre o que está acontecendo. De certa forma, nós fazemos parte, né, dessa dinâmica, então é bom avaliar, o que eu estou contribuindo, o que essa pessoa está contribuindo. E também procurar o feedback ou o conselho de amigos confiáveis que estão fora da situação, que podem te escutar e entender um pouco mais sobre a sua situação, a situação desse chefe, desse gerente, e que possa te orientar de uma maneira objetiva, certo? Também, ou simplesmente te escutar, acolher sobre o que está acontecendo, porque muitas vezes o funcionário carrega o peso dessa situação porque não quer confrontar. E aí, se chegar o momento onde você sabe, ok, eu vou precisar confrontar essa situação, quando é temático, porque tem situações que se transiciona, aí o chefe ruim chega, olha, fala, eu estava estressado, assume responsabilidade, isso não vai acontecer de novo, Tem peço uma mudança perdão. de comportamento. Sim, isso transiciona, beleza. Mas quando é recorrente, quando acontece várias vezes ou sempre aconteceu, então está na hora de ser estratégico e intencional com a sua situação. De novo, muitas pessoas estão em situações onde eles não conseguem simplesmente abrir mão do seu trabalho e sair.
é uma situação complicada. E aí você junta a nossa reação emocional, o nosso estresse, o nosso desconforto e também a insegurança de confrontar uma pessoa que está sendo agressiva ou se comportando de uma maneira hostil com a gente. É importante ser intencional em como você interage com essa pessoa. Primeiro passo, depois de você, né, procurar acolhimento e conselhos da sua rede de apoio, é cadastrar e documentar as suas interações com esse chefe, com certeza. Porque pode ser que essa pessoa não serve como mentor para você, mas ele ainda ou ela ainda é uma pessoa, uma figura principal na companhia, influente na companhia que você está trabalhando. E ainda mais se não é a opção de você sair dessa situação. Você quer cadastrar todos os encontros que você tem com essa pessoa. Vamos dizer, se você tem uma reunião e são só vocês dois, e isso está acontecendo com você. Você pode pedir que encerre o assunto, fala, olha, eu não estou me sentindo confortável com a maneira que essa interação está acontecendo. E eu vou fazer um encaminhamento daqui, vamos partir agora, vou fazer um encaminhamento daqui a pouco por texto. Você manda, por favor, para mim o que você precisa de mim, as funções que você precisa que eu cumpra, os meus deveres em relação a esse trabalho ou esse projeto, por mensagem. E se você tem algum feedback ou alguma crítica sobre a maneira que eu estou trabalhando, você manda para mim por mensagem, por favor. Eu vou mandar um e-mail ou uma mensagem para você com um resumo do que eu estou levando dessa reunião e do que você está falando comigo e o que eu estou compreendendo que será o próximo passo, tá bom? Beleza? E sai. Dessa maneira já começa a ter recordes, certo? Porque se acontece várias vezes, a pior coisa é você chegar numa situação onde você precisa denunciar e você não tem evidências das interações abusivas que você está tendo com essa pessoa, porque é só aqui. Não tem como provar, não tem comprovação física daquilo que aconteceu, né? Sim, então ter esses cadastros, essas documentações, se houve alguma mudança no seu cargo, certo? Se diminuíram as suas responsabilidades por motivos, assim, insinceros, sabe? Se é uma coisa, um funcionário que não está dando conta do seu cargo, ter seu cargo e as suas responsabilidades reduzidas para um nível que ele dá conta. Mas vamos dizer que minha função aqui é gerenciar projetos. E eu falo com o meu chefe sobre os 4 projetos que eu estou liderando. E eu tenho um quinto projeto que eu estou que é a concluir, a conclusão desses 2 outros projetos, eu quero participar desse. E é nosso acordo que isso vai acontecer. Mas, de repente, ele passa esse cargo para outra pessoa e fala que foi por motivos tipo, você não atendeu meu telefonema terça-feira, então não dá, então eu vou fazer você fazer essas coisas. Quando não leva em consideração, certo, o seu desenvolvimento profissional, quando você se sente diminuída, cadastra essas ocasiões, tenha evidências sobre o que está acontecendo. Como se fosse poderia ser chamado de um diário ali? Pode ser. O que aconteceu durante o dia e ela se reportar ali, ela escrevendo, isso pode contextualizar como prova? Sim, pode contextualizar como prova, mas é mais forte ainda se você tem uma interação cadastrada entre você e o seu chefe, por mensagens. Às vezes isso é uma intervenção em si, certo? Porque a pessoa se comporta de uma maneira quando estão juntas, sem nada sendo gravado, observado ou cadastrado, e de outra maneira quando está sendo tudo cadastrado. Então, se sua empresa tem uma rede de e-mails, certo? Se usa o Gmail, tudo aquilo fica cadastrado e empresas não devem descartar os recordes deles, que são as interações através do e-mail. Então, pede para que toda interação que você tenha com o seu supervisor, ou seu gerente, ou seu chefe, seja primeiramente por e-mail, tipo, eu preciso disso, ok, eu estou entendendo isso e isso. E qualquer feedback que você receber,
você também cadastra e manda dentro da organização para que a organização vê o que está acontecendo, certo? E também incluem, se for assim, se seu supervisor tem um supervisor, ou se alguém do RH, se é uma organização que tem isso, faz parte disso, ou se tem outras pessoas, outras funções, o dono da empresa, tal, que você confia e possa incluir nesse processo para ter transparência. Esse é o segredo, gente. É a transparência nas interações. Isso já vai fazer uma diferença imensa. Tanto no lado de, se você precisar denunciar, você vai ter cadastrado evidências, né, da maneira que você está sendo tratado, quanto para amenizar a maneira que você está sendo tratado, se com certeza de fato for para as vias de abusivo. fatos, como a gente diz, né? Nós estamos falando com a doutora Virgínia, que é psicóloga clínica e empresarial, ou seja, ela tem patente para falar desse assunto, tá? E você pode estar assistindo toda a nossa programação pela Roku TV, pela Apple TV e também pelas nossas redes sociais. Fica atenta aqui a todas as nossas redes sociais, que você vai acompanhar aí a nossa programação durante toda a semana. Bom, doutora Virgínia, trabalho remoto, também existe o chefe que assedia o funcionário, existe o chefe ruim, ou essa situação acontece somente presencial? Com certeza existe em qualquer contexto, em qualquer modelo de trabalho, inclusive híbrido. E eu diria que pode até acontecer mais no remoto e no híbrido. Quando eu já trabalhei muitos anos remotamente, oferece uma flexibilidade que adoramos, certo? Mas esse privilégio também vem com as suas dores, porque se você é um funcionário remoto de uma empresa, assim, deixar a sua agenda ser fixa, separar o seu lar do seu trabalho ou o seu meio de trabalho do trabalho em si é extremamente difícil, certo? Se eu vou para o escritório trabalhar das 9 da manhã às 5 da tarde, quando eu saio, acabou ali. Fechou ali. Atendimento. Mas o que eu vejo de maior problemas que chegaria ao ponto de abuso dentro do contexto de trabalho remoto e híbrido é a falta de respeito com os limites e as expectativas e o papel das funções, né, do funcionário. Então, por exemplo, eu começo a trabalhar às 9 e eu trabalho até às 5. Em casa, eu tô lá no meu home office, excelente, beleza. Só que daí o meu chefe às 3h30 fala, olha, eu preciso que você completa esse relatório hoje, até o fim do dia. Só que o fim do dia é 5 horas, gente. Mas você sabe que esse relatório vai demandar muito mais tempo para você encerrar. Só que como você está em casa, e isso muitos funcionários também sentem, que eles não podem dizer não, certo? Mas pode sim dizer não. A falta talvez de planejamento adequado do seu chefe não é responsabilidade sua necessariamente corrigir, certo? Mas às vezes, né, dizer esse não ou esclarecer as expectativas do seu trabalho ou falar, ok, eu vou completar isso até o final do dia, mas amanhã eu vou encerrar meu dia às 3 horas, exige muito do funcionário fazer isso, ainda mais se tem esses temas, né, se tem esse comportamento e esse tratamento do chefe com esse funcionário. Então, acontece, com certeza. O bom é que muitas vezes tem mais registro, né, porque as interações são através de mensagens, recados, e-mails. Então, tem essa transparência e visibilidade da empresa sobre a maneira que a galera está se comportando através do trabalho remoto. Mas, ao mesmo tempo, as exigências, é muito mais difícil navegar os limites e as expectativas quando você está em casa e pode estar trabalhando a qualquer momento. Sair dali do seu cantinho, do seu home office e vai para o sofá, depois vai para a cama, né? E acaba passando do limite. E aí chega um certo tempo, porque ele deixou isso acontecer, ele quer realmente ter aí o horário de trabalho. Aí o chefe fala para ele,
Mas eu sempre pedi, você sempre fez. Eu sempre pedi, você sempre fez. O que está acontecendo agora? Você está incompetente? Tem algo de errado com você? Se você não dá conta, esse cargo não é para você. É esse tipo de fala, é esse tipo de dinâmica. Como a pessoa responde a você bater firme nos limites do seu cargo, indica, né, a qualidade dessa dinâmica. No fim do dia, em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer função, nós estamos lidando com pessoas, certo? Humanos são falhados, nem sempre vai ser uma comunicação que nos eleva e nos encoraja. Isso também é uma expectativa, às vezes, surreal no contexto de trabalho, mas um trabalho pode ser só um trabalho. Certo? Pode ser só um lugar ou uma situação onde você vai, cumpre a sua função e chega no final do seu dia e você encerra seu dia. Mas se você está sendo criticado por tratar o seu trabalho como um trabalho e que você quer ter o seu tempo livre como seu tempo livre, alerta. Por direito? Por direito. Doutora Virgínia, tem como a pessoa identificar esse comportamento já na entrevista de emprego? Tem. Com certeza. E é importante que todos nós sabemos, né, como ver se isso está acontecendo ou se é uma empresa onde há essa cultura, né, tóxica que eu falo. Bom, tudo durante a entrevista é importante fazer perguntas, certo? Para você ficar sabendo do que a empresa precisa de você, mas de uma forma que não está somente estruturado do lado deles. Porque quando estamos acostumados a entrar numa entrevista, certo? E eles terem todas as perguntas e a gente ter todas as respostas, porque talvez a gente quer esse emprego, mas não tenha medo de fazer perguntas, porque é aí... Isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Após. Porque a entrevista é comigo que que estou à procura de um emprego. E aí eu começo a fazer perguntas. Como, às vezes, o candidato ali não vai ficar com medo por ele estar indagando o líder que está perguntando, talvez esse líder já é o próprio chefe dele no futuro. Depois você continua falando sobre as características, mas vamos cortar agora e me responde agora sobre isso. Eu sou a candidata ao trabalho. Eu vou ser entrevistada. E aí eu começo a entrevistar também o meu empregador. Como que fica? Bom, só a maneira que essa pessoa vai reagir já vai te falar muita coisa sobre a maneira que ele gerencia o seu cargo, ou gerencia a sua empresa. Porque se for uma pessoa que fica defensiva, certo? Se você está perguntando para mim, você é o candidato e você me pergunta, qual o seu estilo de gerenciar? Como que você gerencia a sua equipe? E eu fico, que pergunta é essa? Não, a gente Quanto aqui... tempo o funcionário ficou, o antigo funcionário ficou? Essa é ótima pergunta, certo? Temos que questionar, porque a entrevista... é uma oportunidade para você ser entrevistada como candidata, você demonstrar suas capacidades, seu conhecimento, ainda mais se é um cargo que você realmente quer, certo? É um passo na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional. Então, é importante que você se destaca, certo? Com a pessoa que está entrevistando, esse gerente ou chefe, né, na sua frente. Tenha, no mínimo, empatia, né? Sim, mas ao mesmo tempo, esse gerente, esse chefe, é sua oportunidade como candidata ver como que é a cultura do trabalho, como as pessoas se interagem, qual o nível de respeito com que essas pessoas comunicam e as expectativas, assim, dentro do trabalho do seu cargo, mas as expectativas para colaboração com o resto da equipe, certo? Então, é oportunidade para você ver se você se encaixa dentro desse tão importante entender se você encaixa dentro do cargo, mas também dentro da organização e da empresa e dentro das expectativas desse chefe. E se essa pessoa responder de uma forma hostil ou invalida ou não quer ou não quer responder, ou responde com uma outra pergunta e desvia, sabe, da resposta da pergunta, por não saber ou por não querer responder, já saiba que isso provavelmente é um tema, certo? Se você está trabalhando, você começa, ok, tudo flui, você começa esse cargo. Aí você vê que toda vez que você vai fazer uma pergunta que precisa ser esclarecida para você cumprir com a sua função, você nunca recebe uma resposta clara. Como que isso vai impactar seu trabalho?
De forma negativa? De forma negativa. E o chefe tóxico ou abusivo ou ruim, ele causa, fora o estresse crônico, as doenças e os transtornos emocionais, depressão, ansiedade, e também causa pessoas que querem sair do trabalho, param de ter o prazer, né, do retorno do seu trabalho e ter desempenho, eles se removem, né, do seu trabalho, a produtividade cai demais. Então, criar essa cultura ou ser um chefe ruim também traz danos imensos para a empresa, sendo ela a empresa desse chefe, certo? Muitos chefes são os operadores da sua empresa, são os donos dessas empresas. Então, isso é um problema que causa danos também para a empresa. Fora, certo, se uma denúncia acontecer e tal, mas é importante ter, durante a entrevista, naquele momento, a transparência e não tenha medo de fazer perguntas para esclarecer exatamente a dinâmica entre os chefes e os funcionários e as expectativas ali dentro. Muito importante aí todo esse debate que a gente teve agora, porque principalmente o nosso canal atinge uma comunidade brasileira muito grande, né? E viemos de um país onde existe a lei trabalhista, existe toda uma critérios que nós devemos seguir, né? E chegamos aqui, muitos vão ser trabalhadores, ser empregados e outros vão empreender, vão contratar também, né, esses imigrantes. E aí chega a grande questão, né? Por eu ser imigrante, eu vou contratar de qualquer forma e vou tratar de qualquer forma. E não é bem assim, né, doutora Virgínia? Não é bem assim. Eu adoro trabalhar dentro da comunidade brasileira. É uma comunidade com uma ética de trabalho muito forte, um desempenho, nossa, incrível. E também uma criatividade imensa dentro do empreendedorismo. 25% da população brasileira imigrante aqui nos Estados Unidos hoje está empreendendo, tem a sua própria empresa ou trabalha por conta própria. Então, se tem a sua própria empresa, eles vão ter que... Chega um ponto onde qualquer empresário precisa contratar, certo? E há uma flexibilidade imensa em quem você contrata e como. Mas saiba que isso, mesmo contratar imigrante, certo? Tem um processo e tem leis que regem sobre o processo de contratar e a maneira que você trata os seus funcionários. E isso é muito sério. As consequências podem ser altíssimas. Fora, né, a perda de produtividade, desempenho dos seus funcionários, o custo que é contratar um novo funcionário para você treinar, certo? É melhor sempre se posicionar o chefe como um aprendiz, certo? Uma pessoa que está entrando para sua empresa para ser seu funcionário é um aliado seu em prol do sucesso da sua empresa e dos seus projetos. Então, como que você gostaria de ser tratado? Certo? A gente também pode ter vindo de situações onde aprendemos que o profissionalismo em si é tóxico ou ruim, certo? A gente passa para frente como nós fomos tratados. Geralmente. Então, se viemos de um contexto onde esses comportamentos foram normalizados, vai acabar se repetindo e acontecendo de novo e você vai ser a pessoa passando esses comportamentos para frente. Então, se você hoje está empreendendo ou você abriu uma empresa e está prestes a contratar um funcionário, olha para dentro. Olha para dentro e se pergunte que tipo de líder eu quero ser para que a minha empresa tenha sucesso e não enfrenta desafios por denúncias ou por maus tratamentos com funcionários, porque essas consequências são altíssimas. Então, é responsabilidade do funcionário, né, se encaixar dentro da empresa, cumprir com o seu papel e as suas obrigações, normas, né? Sim, mas também é responsabilidade do chefe ser um bom líder. Não preciso dizer mais nada, né, gente? Já está aqui tudo muito explicado, porque nós como funcionários ou também como empreendedores que contratam, temos aí sempre nossa função, nosso dever, a tarefa também de proteger os nossos funcionários. E vice-versa, são deveres e benefícios, né? Tem que estar aliado, andando um com o outro. O funcionário tem direitos. O chefe tem responsabilidades.
e com cargos maiores de liderança, os seus privilégios são maiores, mas as suas obrigações e responsabilidades também. E o acolhimento e a orientação e a mentoria com os funcionários faz parte dessa lista de obrigações e responsabilidades, e que ela aconteça de uma forma saudável e construtiva. E assim, caminhando, funcionário, empresa só cresce. Com Né? certeza. Porque a evolução do funcionário que faz uma empresa crescer, com certeza vai ser uma junção maravilhosa, né? Sim, do mesmo jeito que um chefe ou um empregador abusivo machuca o seu funcionário, machuca a sua empresa, um bom chefe centrado, que entende que ele é tão aprendiz quanto os seus funcionários, que sente que é parte de uma equipe dinâmica e transparente dentro das suas relações, só tem a se beneficiar. Porque quando encorajamos funcionários a serem a sua melhor versão e criamos uma cultura onde uma pessoa se sente segura em aprender, certo? Porque o processo de aprender vem com erros e falhas. E muitas organizações vê erros e falhas como o fim do mundo, certo? E reagem assim com pessoas que falhem. É uma diferença entre falhar da mesma maneira, de novo, várias vezes. Cometendo o mesmo erro. Mas se uma pessoa, quando ela entra numa empresa, a expectativa não é que ela é 100% e vai saber de tudo imediatamente. Tem que dar tempo ao tempo e aos aprendizados desses funcionários. Então, se o simples ato de normalizar o processo de aprender um novo cargo ou expandir dentro das suas funções e oportunidades de crescimento e evolução dentro de uma empresa, isso não só acolhe, mas como cria um contexto de segurança para a pessoa poder se entregar para essa empresa e para o sucesso dessa empresa. E um funcionário leal que acompanha uma empresa de uma maneira longa, né, que fica numa empresa, num local por muito tempo, nossa, não tem preço nisso, sabe? Se torna uma referência, né? Se torna uma referência. Uma referência dentro da empresa. E sim. A diferença de um chefe e líder, né? O líder, né, que está à frente, que comanda, mas que joga para cima. E de um chefe ruim que destrói ali a conexão também dentro da empresa, né? Sim. Todos os funcionários ficam acuídos ali, não sabe como, se tem medo de falar, tem medo de se expressar. É impossível ter um crescimento. Sim, se você se sente angustiado, agoniado dentro do seu cargo, porque você não pode falar por medo das consequências da sua autenticidade, alerta, é um problema. Porque se reprimir dessa maneira dentro de uma função não faz bem para ninguém. Ótimo, muito obrigada pela explanação, né? Que é algo que, assim, a gente vê muitas pessoas reclamando do trabalho, que está super sobrecarregado, que está estressado, que tem muitos problemas já emocionais com relação, já chega no trabalho com aquela angústia, já acorda pensando, ai meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar. E não é bem assim, né? Ela pode se proteger. Ela pode se proteger e tem leis que pode acolher essas pessoas, né? Assim também nós temos nossas responsabilidades como funcionário e fazer essa autoanálise que você colocou aí. Então, muito obrigada, doutora Virgínia, por trazer um pouco desse assunto, né? Que vai impactar com certeza a comunidade brasileira de forma diferente. Com certeza. Espero que a expansão da comunidade brasileira continue de forma próspera e saudável. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui na próxima semana, todas as quartas-feiras, entrevista aberta com Denise Martins, e nos acompanhe aí pelas redes sociais. Boa noite.